Olá a todos, eu sou o juiz Andrew Napolitano e estou aqui para o Judging Freedom. Sejam bem-vindos a esta edição especial de sábado do programa Judging Freedom. A data de hoje é sábado, 3 de janeiro de 2026. Larry Johnson é gentil o suficiente para se juntar a nós à luz dos eventos que ocorreram na Venezuela, em Washington e na Flórida, nas últimas 48 horas. Larry, não importa o que estejamos falando, é sempre um prazer poder aproveitar sua experiência. Obrigado por nos dedicar seu tempo e, nesta tarde de sábado, provavelmente está lindo onde você está. Aqui está uns 10 graus no norte. Você de Nova Jersey, mas meu estômago está virado do avesso, Larry, porque o que tudo indica é os neocons acabaram triunfando afinal. Bem, é um triunfo temporário. Primeiro, deixa-me dizer, adorei a sua nova introdução. É uma ótima forma de começar 2026. Obrigado, agradeço. Ao Chris. Sim, vai acontecer. Isso expressa o verdadeiro propósito de por que conversamos e por que nos importamos. Bem, olhe, você se lembra de George W. Bush no convés daquele porta-aviões? Missão cumprida. Lembra-se de Jerry Bremer? Nós o pegamos. Isto é apenas mais um desses episódios. Estas são as primeiras encenações em torno de uma política estúpida, perigosa e destrutiva dos Estados Unidos. É fácil lançar uma operação da Força Delta, sabe? Eles foram apoiados pela Força Tarefa 160, os helicópteros especiais, pilotos especiais, especificamente treinados. Eles provavelmente já tinham alguns Rangers infiltrados bem cedo para tentar garantir que pudessem entrar e sair. E não podemos descartar a possibilidade de que alguns generais de Maduro tenham sido subornados para facilitar a entrada e saída dos EQMZPEA com Maduro. Mas a ideia de que isso vai, entre aspas, resolver os problemas e tornar a Venezuela grande novamente, é simplesmente sem sentido. Será que Donald Trump acabou de comprar para os Estados Unidos outro Vietnã? Bem, ele arranjou uma encrenca para si, sabe? Né? Inicialmente ele disse, isso foi uma mudança de regime, né? Estamos apenas prendendo um criminoso no exterior. E então, ok, vamos governar a Venezuela até descobrirmos qual é o governo. Então isso significa que esta é mais uma nova expressão de mudança de regime do EUA, onde vamos tentar controlá-lo. E aqui está o problema com a Venezuela. Vamos assumir que 60%, 70% da população da Venezuela apoia o que foi feito. Eles estão felizes por se livrar de Maduro. Ainda existe uma outra parcela de 30% por aí. Eles possuem armas e têm acesso às fronteiras do Brasil e da Colômbia, que são praticamente incontroláveis. Vejam a Colômbia, por exemplo. A Colômbia tem lutado contra as Farc, vocês sabem, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, desde o ano de 1964. Por 61 anos, o governo da Colômbia, com o apoio e o respaldo dos Estados Unidos e com suas forças especiais militares americanas, não foi capaz de conter, eliminar ou destruir as Farc. Eles permaneceram uma presença constante na Colômbia. Você vai ver a mesma coisa aqui na Venezuela. Haverá zonas proibidas e qualquer pessoal do CERP-CEUR que apareça em campo para, entre aspas, governar a Venezuela inicialmente, eles terão que ser fortemente protegidos. E não posso descartar que haverá o que chamaremos de ataques terroristas. Claro, quando meus ancestrais faziam isso aos britânicos em 1776, chamávamos de luta por liberdade, mas tu sabe, chamaremos o que os venezuelanos estão fazendo de terrorismo porque estão lutando contra um opressor estrangeiro, mas haverá vítimas. E nesse ponto, Trump vai estar enfrentando a pressão para aumentar a presença de tropas, assim como fizemos no Vietnã. Temos que aumentar apenas mais alguns corpos e seremos capazes de sufocar isso. A Venezuela é grande demais e é um terreno muito difícil de controlar. Lançar uma operação especializada em Caracas no meio da noite, isso é uma coisa. Lidar com isso diariamente, missão impossível. Como pode o governo dos Estados Unidos, de forma alguma, administrar o governo da Venezuela, como o presidente afirmou várias vezes hoje mais cedo que pretendemos fazer? Pois é. Será que Petnagisev e Marco Rubio vão se tornar os co-governadores, ou melhor, os governadores coloniais de uma nação soberana que também é membro das Nações Unidas? Sim, se eles fizerem isso, será o mesmo que colocar Cheech and Chong para gerenciar uma loja de maconha, tá? Quer dizer, pelo amor de Deus, sabe, eles nem sequer conseguem gerir os seus próprios departamentos neste momento como as coisas estão. E, no entanto, eles vão, entre aspas, governar a Venezuela.
olha, a questão na Venezuela é sempre o dinheiro. As pessoas com dinheiro na Venezuela, elas vão, em última análise, dar as cartas porque tem o que é preciso para contratar guarda-costas, tem o que é preciso para contratar segurança. Eles vão, sabe? Eles farão um acordo com os Estados Unidos, se for preciso, mas há aqueles que, se não forem devidamente cuidados, se os seus direitos não forem respeitados, e, sabe, eles vão revidar. E isso também vai acabar criando um certo vácuo que é sempre preenchido por algum empreendedor ambicioso. O fato de que, você sabe, Trump está usando o pretexto de combater o narcotráfico internacional e, no entanto, foi um grande momento nesta coletiva de imprensa onde ele estava dizendo isso e um dos repórteres disse: sim, mas você acabou de perdoar o presidente, o ex-presidente de Honduras, que foi condenado por grandes quantidades de tráfico de drogas, e Trump, bem, isso é diferente, ele é o nosso cara. Ele foi perseguido pela família Biden, sabe? E é isso que está transparecendo por toda esta situação. Isso não se restringe somente à Venezuela. De forma geral, na política externa dos Estados Unidos, nós escolhemos a dedo quando decidimos combater o narcotráfico. Nós escolhemos a dedo quando decidimos combater o terrorismo. Porque sabe de uma coisa? Quando é mutuamente conveniente, fazemos um acordo com os narcos, fazemos um acordo com os terroristas. Nós os apoiamos, financiamos e ajudamos enquanto servem nossos próprios fins egoístas e individuais. Aqui está o presidente há apenas alguns minutos admitindo, eu acho, você pode interpretar isso como bem entender, Larry, que ele quer o petróleo. Chris, corte número 3. Como é do conhecimento de todos, o setor petrolífero na Venezuela tem sido um fracasso retumbante, um completo desastre por um período de tempo considerável. Eles estavam extraindo quase nada em comparação com o que poderiam ter estado a extrair e o que realmente poderia ter sido alcançado. Nós vamos ter as nossas grandes companhias de petróleo dos Estados Unidos, as maiores que existem em todo o mundo, a entrar, a gastar bilhões de dólares, a consertar a infraestrutura que está gravemente danificada, a infraestrutura do petróleo, e a começar a gerar dinheiro para o país. Então, num só movimento, ele sequestrou o chefe de Estado de uma nação soberana e agora ele vai roubar o petróleo. Tudo isso sob o pretexto de combater as drogas. Não creio que o público americano acredite nisso, Larry. O público americano, infelizmente, na maioria não se importa, sabe? Eles gostam do show. Vamos ver as explosões, né? People, my God, que beleza, né? Bem, ninguém foi morto. Nós não sabemos quantos venezuelanos de fato foram assassinados nesse processo. Eles vão esconder isso. Mas quem se importa? São venezuelanos. Eles não importam. São inconsequentes. E, sabe, eu acho que uma coisa que não podemos descartar é que este é o primeiro passo na preparação para um ataque ao Irã. Para garantir o petróleo venezuelano como uma fonte alternativa, caso, na sequência de um ataque ao Irã, o Irã feche o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, e haja, então, subitamente, uma crise de petróleo, e isso coloca a Venezuela numa posição de força. Mas, novamente, os Estados Unidos, parte da razão pela qual a indústria petrolífera na Venezuela sofreu foi devido às sanções dos Irã e aos esforços americanos para minar o governo de Nicolás Maduro. Lembrem-se, todo este esforço começou com Chávez e Maduro, baseia-se no facto de que eles nacionalizaram, eles tiraram o petróleo dessas empresas estrangeiras que estavam basicamente a explorar o recurso venezuelano para o seu próprio benefício, sem que a própria Venezuela beneficiasse dessa exploração de petróleo. Então, é disso que Trump está falando quando ele diz, né, eles roubaram nosso petróleo. Não é petróleo americano. Pode haver infraestrutura lá que empresas petrolíferas americanas construíram para que pudessem explorar a Venezuela. Mas o petróleo está no subsolo e ele pertence ao país que está sobre a terra. Sim, Trump teria sido melhor dizendo, estamos roubando o petróleo deles, mas por sermos maiores, vamos tomá-lo. Sabe, nós somos como um daqueles chefes da máfia, sabe, tipo o poderoso chefão, o filme, aquele dom dos primeiros tempos que chega e simplesmente pega o vestido e pega a mulher. Pega o que eles quiserem, porque eles simplesmente querem. Somos nós, infelizmente. Os Estados Unidos, Trump está a disfarçar isto como se estivéssemos a combater o terrorismo ou a combater narcotraficantes. Quando, na verdade, garanto-vos, se o Congresso conduzisse uma investigação completa, descobririam que as raízes desses chamados narcoterroristas foram, na verdade, criadas pela minha antiga organização, a CIA.
Trump não conseguiu apresentar uma base legal para suas ações, porque não existe qualquer base legal, nem sob a Constituição, nem sob a lei federal, nem sob a lei internacional, nem sob 3 tratados, todos os quais os Estados Unidos redigiram, e não menos importante é a Carta da ONU. Eles forjaram acusações contra ele, contra Maduro, no final da primeira administração Trump. A administração Biden decidiu que não conseguiria provar o caso, então optou por não processar. Agora, a administração Trump está envolvida neste caso de sequestro. Fale-me sobre a China e qual será a provável reação em Pequim. Bem, nós já... Antes de ir lá, vamos só constatar que a administração Trump está a aproveitar esta brecha. Continuamos a ouvir o mantra. Bem, ele não era um presidente legítimo. Ele não foi legitimamente eleito. Ele era um presidente ilegítimo. Essa é a única ressalva no direito internacional em que você pode se basear, desde que não sejam legítimos. Mas, novamente, isso cria o precedente de que, se nós formos um país específico e não gostarmos do governante em outro, podemos removê-los. Agora, Pequim reagiu de uma forma extremamente veemente, condenou-o, com grande veemência, com muita dureza. Na verdade, Maduro estava a ter uma reunião com, penso eu, o vice-ministro dos negócios estrangeiros da China, cerca de 8 horas antes de ele acabar por ser, capturado pelas forças americanas. Então, os chineses estão, vendo isso como mais um ataque dos Estados Unidos que agem sem respeitar a lei. A Rússia, por sua vez, também vê isso como mais um exemplo dos Estados Unidos simplesmente jogando fora, descartando o direito internacional sempre que serve aos seus propósitos. E os Estados Unidos, por sua vez, retaliam. Bem, mas a Rússia violou o direito internacional ao invadir a Ucrânia. Mas mais o ponto é, com tudo isso, é um colapso completo na ordem internacional que foi estabelecida nas Nações Unidas. As Nações Unidas estão a tornar-se cada vez mais irrelevantes. E isso vai levar países como a Rússia, a China, a Índia e outros membros dos países BRICS que agora se estão a juntar a essas nações a procurar um sistema alternativo que esteja fora da ONU. Os Estados Unidos causaram um dano enorme à sua reputação. Bem, os únicos que estão realmente celebrando isso são aquelas que são, digamos, as prostitutas, também conhecidas como países amigos dos Estados Unidos. Eles vão aceitar o dinheiro, vão aceitar os benefícios, mas não há mais respeito por nenhuma lei internacional agora. Pergunta-me que tipo de atitude os russos terão em relação ao governo americano, considerando este comportamento. Quer dizer, dito de outra forma, por que Vladimir Putin e Sergei Lavrov acreditariam em qualquer coisa que Donald Trump ou seus emissários digam? Bem, eu acho que isso, na verdade, levará a um realinhamento fundamental naquilo que a Rússia está disposta, na forma como eles vão abordar os Estados Unidos daqui para frente, porque isso vem logo após a tentativa do Sr. de matar Putin. E, eu tenho mais certeza disso. Você disse o quê? Tentativa do Zé de matar Putin? Sim, a ideia, eu tinha minhas dúvidas. Eu pensei que talvez fossem os britânicos, até que aqueles artigos no The New York Times e no Wall Street Journal vazaram. E a CIA disse, não houve nenhuma tentativa de assassinar Putin. Não, os ucranianos estavam, mirando num alvo militar que ficava ali por perto. Bem, como diabos a CIA pode saber o que os ucranianos estavam mirando, a menos que nós os tenhamos ajudado a mirar? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, os russos conseguiram recuperar um dos condensadores, ou talvez transistores, que continha em si as informações de mira, assim como todos os dados de navegação. Eles exploraram essa informação. Aquilo estava, sem sombra de dúvida, apontado diretamente para a residência de Putin. Agora, a única pergunta que permanece é, foi esta uma operação da CIA à revelia sem o conhecimento de Donald Trump ou com o conhecimento de Donald Trump? Mas leve isso em consideração, porque, lembrem-se bem, a reação dos russos àquele evento, no último domingo passado, enquanto Trump estava se reunindo com Zelensky em Mar-a-Lago, aquele ataque foi lançado. E depois, no rescaldo disso, quando vimos a reação furiosa de Sergei Lavrov, acompanhada pela de Peskov. E isso foi uma reação a um ataque que não matou ninguém. Então, isso
Isso enviou uma mensagem de que os Estados Unidos estavam sendo duplicitários. Além disso, você tem o relatório do New York Times, que observa extensivamente que a CIA recebeu uma dispensa especial ou não está sujeita às restrições de Donald Trump e tem realizado ataques a refinarias e também tem realizado ataques a navios russos. A CIA está completamente fora de controle, mas mesmo assim, aqui está Donald Trump elogiando a CIA pelo seu trabalho e o que ela fez com Maduro. Então, os russos estão encarando tudo isso não como incidentes separados e sem relação, mas sim como parte de um tema que se desenvolve. Os Estados Unidos são uma nação sem lei. Farão o que puderem sem se importar se violam ou não o direito internacional. Eu vi o John Ratcliffe por lá em Mar-a-Lago hoje de manhã. Eu não vi a Tulsi Gabbard. E você, viu? Não. Sabe, ela vai ter que engolir as palavras agora sobre não haver mudança de regime. Sabe, não vamos nos envolver em mudança de regime. Se ela tivesse alguma integridade, ela renunciaria em protesto. E então viria a público e diria o que está acontecendo. Como Trump está mentindo, como Trump se desdisse de todas as promessas que fez ao povo americano sobre não querer ser um presidente de guerra, sobre querer promover a paz. Sabe, lá vamos nós, estamos agora envolvidos em outra guerra estrangeira e eu simplesmente lembraria às pessoas, daquela coisa, bem, esta coisa foi um grande sucesso. Não perdemos ninguém. Lembrem-se, missão cumprida. E então, alguns meses depois, de repente, os Estados Unidos estavam envolvidos numa insurgência muito séria dentro do Iraque. E passámos 21 anos incapazes de conter os talibãs. Então, isto é. E agora acabamos de abrir outro buraco negro onde vamos despejar dinheiro. Eu suponho que se por acaso Pequim decidir tomar Taiwan sob a teoria que Donald Trump defende, nós simplesmente vamos ficar de braços cruzados e permitir que eles façam isso. Pois é. Bem, você pode argumentar que os Estados Unidos agora forneceram uma justificativa para os chineses fazerem exatamente isso e depois jogarem isso de volta na cara do CEU. Dizer, os taiwaneses eles poderiam, na verdade, fabricar um caso inteiro sobre como os taiwaneses estavam contrabandeando drogas para a China, que eles estavam encorajando grupos insurgentes. Sabe, é muito fácil fabricar um caso como esse. E os chineses poderiam facilmente se aproveitar disso. Mas, novamente, eu não vejo os chineses querendo se envolver militarmente daquela maneira. Eu acho que eles perceberam que é muito melhor para eles se engajarem e destruírem os Estados Unidos economicamente, usando a própria influência dos Estados Unidos contra ele. Então, o que vem a seguir, uma repetição disto em Havana ou um ataque israelo-americano a Teherã? Bem, o primeiro, quero dizer, estamos caminhando para um ataque a Teherã, sem a menor dúvida. Isso foi o resultado do que aconteceu na reunião de segunda-feira e o lançamento de uma ação secreta pela CIA e Mossad juntos no Irã, retratando, o governo iraniano, protestos massivos, o governo se desfazendo, e isso é tudo. Bem, uma narrativa está sendo criada pelo Ocidente para justificar um novo ataque ao Irã e vimos Mike Pompeo dizer isso ontem, o ex-diretor da CIA e secretário de Estado, que, esses manifestantes que agentes do Mossad estão andando ao lado de vocês, quer dizer, mas que diabos? Então, o próximo passo aqui que precisamos monitorar é como exatamente os Estados Unidos pretendem, entre aspas, administrar a Venezuela, porque o governo venezuelano ainda se mantém intacto. Da última vez que verifiquei, o vice-presidente já assumiu o poder, mas eles também têm o vice-ministro da Defesa que está se apresentando. Então, não está claro que os Estados Unidos tenham qualquer controle sobre o terreno. E então chegamos à questão de como é que vão mover pessoal americano para Caracas. E, digamos que eles estão sentados no antigo palácio presidencial ou no escritório de Maduro. Quem vai garantir que o lixo seja recolhido? Quem vai garantir que os ônibus circulem no horário? A tarefa real de governar, de garantir que uma cidade funcione, que um sistema funcione, você vai começar a ter, eu suspeito, se os venezuelanos forem excluídos disso, haverá um colapso
nessa frente. E com isso, Nós sabemos se as tropas americanas ainda permanecem em território venezuelano? Ou será que elas partiram quando Maduro e sua esposa foram capturados? Eu não sei. Quer dizer, eu garanto a você que as forças de operações especiais que conduziram a missão de captura, eles partiram. Eles voltaram aos helicópteros e partiram. Mas eu não sei se havia outras forças. Havia relatos iniciais de que os fuzileiros navais haviam desembarcado em algumas praias, mas, de novo, é uma coisa inserir uma força de operações especiais cuja missão é entrar e sair rapidamente. Ao contrário de quando você já estabelece tropas no terreno, aí você precisa montar uma cadeia logística que vai garantir que eles recebam comida, que recebam água, que recebam munição, que recebam energia, e se eles começarem a avançar, vocês ainda terão que ser capazes de suprir tudo isso além de o combustível. E é justamente aí que as complicações começam. Nenhum pio do Congresso. 4 republicanos reclamaram que o Congresso não foi notificado. Don Bacon e Thomas Massie na Câmara, a Lisa Murkowski e Rand Paul no Senado. Para muitos não é surpresa vindo desses 4, mas no total são 535 e os outros 531 ainda não disseram uma palavra. Bem, quer dizer, olha só, nós temos... Meu Deus do céu. Exceto pela resolução do Golfo de Tonkin e então nos últimos 55 anos, 56 anos, quem precisa de uma resolução do Congresso fedorenta? Sabe, então entramos no Panamá sem esse tipo de autorização. Atacaram o Panamá. O que é bem parecido com aquilo. Mas tem muito mais complicações do que a operação no Panamá teve. Bem, simplesmente porque já tínhamos tropas no Panamá, quando aquilo aconteceu, fizemos isso no Iraque, nós fizemos isso na Síria, nós fizemos isso no Afeganistão. O Congresso é um grupo sem espinha dorsal, a multidão de águas vivas. Eles não vão se levantar e afirmar seu poder e sua autoridade. Eles estão com muito, muito medo. Larry, muito obrigado pelo seu tempo. Esperamos vê-lo no seu local habitual às 11h30 do leste, na segunda de manhã. Provavelmente saberemos muito mais sobre isso até lá, mas agradeço de verdade por ter tirado um tempo do sábado à tarde para estar conosco. Obrigado, meu caro amigo. É um prazer, juiz.